Em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, 2 homens foram condenados pela justiça por abuso sexual. As vítimas, ambas menores de 14 anos, eram as próprias filhas de um dos abusadores e vizinhas do outro. A sentença foi proferida pelo juiz da primeira vara criminal da comarca, Jaime Freitas da Silva. O magistrado condenou o pai a 27 anos de reclusão em regime fechado e declarou a destituição do poder familiar. Já para o vizinho, o juiz estabeleceu pena de 10 anos em regime fechado. Os dois foram julgados por estupro de vulnerável. Os réus podem recorrer em liberdade. A decisão veio amparada pelos pareceres psicológicos das vítimas. As irmãs passaram por tratamento psicoterapêutico. O magistrado não aceitou o argumento do réu vizinho de que os atos se deram de forma consensual. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. O juiz ressaltou que o pai tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, sendo exigível comportamento diverso do praticado. De acordo com a denúncia, o pai abusava da filha menor de 10 anos sem junção carnal e também cometia violência sexual contra a outra filha de 14 anos. Ele pedia a elas para não contarem a ninguém, senão seria preso. A mãe tinha outra família constituída e ele detinha a guarda das meninas. Os 2 genitores seriam alcoólatras. Além do pai, um vizinho também oferecia a elas dinheiro em troca de sexo. O crime foi descoberto após uma denúncia no Disque 100. O processo tramita em segredo de justiça. O desembargador José Antônio Daltoé César, especialista em direitos da infância e da juventude e também criador do projeto Depoimento Sem Dano, que deu base para a Lei da Escuta Protegida, sancionada em abril deste ano, afirma: 90% das vítimas têm 13 anos ou menos. São seres em formação, são seres que sofreram algum tipo de violência, em regra dentro de sua família ou dentro do círculo de proteção, que tem dificuldade de falar a respeito. Por esses motivos, a Lei do Depoimento Especial determina a proteção das vítimas no momento de colher seus depoimentos, a fim de lhes preservar e não as revitimizar. A ideia é que, na maior parte das vezes, as crianças sejam ouvidas só em juízo, mas oportunidades ocorrerão que não vai ser possível. A comarca está sem juiz, está sem promotor e assim por diante. Tem que ser. Então, se ela tiver que ser ouvida, por exemplo, no sistema policial, que ela seja ouvida da melhor forma possível, sem revitimização. Nós devemos lembrar que quem deu o start nesse projeto de lei que tramitava na Câmara dos Deputados foi aquele caso do Rio de Janeiro, onde uma menina sofreu estupro coletivo e o delegado ou delegados ouviu da pior forma possível, isso veio à tona e só por isso é que o processo andou com maior rapidez desde então. E chegar na frente de pessoas estranhas, pessoas que não têm um ar muito amistoso, juiz, promotor, advogado, servidor, às vezes o próprio acusado, falar na frente de tantas pessoas a respeito disso, numa linguagem que também muitas vezes elas não entendem, porque os adultos não estão preparados para falar sobre o abuso sexual e falam como se fala com adultos. Falar com uma menina de 7 anos sobre lascívia, concupiscência, esse tipo de coisa, e os adultos não aprenderam a conversar a respeito. Então nós fomos buscar esse conhecimento, começamos de uma forma bem incipiente, mas que demonstrou que poderíamos seguir adiante. A gente tem visto recentemente muitos casos de abuso, de violência contra crianças, incluindo morte, né? A gente teve o caso de Caxias. Existe alguma forma de se prevenir isso? Existe alguma forma de tentar se combater esse tipo de situação? Eu acho que com o tempo, é uma questão cultural. Não é o judiciário que vai resolver isso, não é a polícia que vai resolver isso, é a comunidade, são as pessoas que têm que observar se existe alguma criança em situação que pode estar sofrendo esse tipo de atividade, que faça cessar o quanto antes, que não tolerem esse tipo
de situação, porque existe muita gente que tolera que meninas de 11, 12, 13 anos sejam abusadas sexualmente e entendem que isso é uma coisa natural. Existem algumas culturas que aceitam um incesto. Nós temos que mudar culturalmente isso. A polícia, o sistema de justiça podem ajudar, inclusive, a recuperar e na responsabilização. Agora, cuidar melhor é a própria população que tem que trabalhar nesse sentido. Para prevenir e combater essas práticas, a Justiça Gaúcha lançou a campanha Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes é Crime, o problema é nosso, onde a sociedade é incentivada a denunciar. As informações podem ser passadas de forma anônima, por meio do Disque Denúncia, que é o Fone 100, na Delegacia Estadual da Criança e do Adolescente, ou no Departamento Estadual da Criança e do Adolescente. O denunciante também pode ligar diretamente para os conselhos tutelares e as delegacias de polícia da sua cidade.